A epidemia de coronavírus pode levar a uma crise econômica mundial? Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E eu gravei um vídeo no dia 23 de janeiro explicando os detalhes a respeito do coronavírus, com todas as informações que a gente tem até agora. Como ele teria começado, como ao que tudo indica funciona a transmissão dele, quais são os sintomas e quais são as chances que a gente vislumbra até agora dele se tornar aí uma pandemia, quando ele atinge uma escala intercontinental, uma escala mundial. Bom, as coisas estão numa direção um pouco negativas desde lá. Descobrimos que o coronavírus é capaz de ficar 14 dias incubado. Tá na pessoa, a pessoa não tem nenhum sintoma, mas já está o transmitindo. Então isso facilita muito a transmissão e dificulta bastante a detecção e a prevenção. Uma informação negativa. A Organização Mundial da Saúde também elevou o nível de alerta sobre o corona, disse que errou na decisão anterior de colocar ele como menos arriscado. Isso tudo criou uma perspectiva bastante negativa. E além, claro, dos temores e da questão ligadas exclusivamente à doença, vem chamando muita atenção de todo mundo as possíveis repercussões que ele pode trazer para a economia. Não só a economia da China, como a economia de países que têm relação forte com a China, é o caso do Brasil, a China é nosso maior parceiro comercial, mas também para o mundo inteiro, caso ele acabe aí passando para outros países. Existem casos localizados em outros países do mundo, mas não existe até agora nenhum indício de transmissão dentro dessas outras nações. Isso tem uma tendência de que ocorra, a questão vai ser em que intensidade e em quanto tempo. Bom, gente, elencando a isso, a ideia desse vídeo é analisar as consequências econômicas do coronavírus. E é impossível analisar as consequências econômicas sem levar em consideração o cenário da economia mundial. Esse cenário não é considerado muito positivo. Não é catastrófico, mas as perspectivas não são das melhores. E eu cheguei a comentar sobre isso com vocês também em agosto do ano passado, em que eu publiquei o vídeo "Estamos diante de uma nova crise econômica mundial?" Interrogação. Publiquei esse vídeo no dia 16 de agosto de 2019 e nele eu trato sobre uma série de sinais que indicam para boa parte dos economistas a possibilidade, por menor que seja, do planeta engrenar aí num novo período de recessão. Não precisa assistir esse vídeo, não precisa ver meu vídeo sobre o corona, a não ser que você queira mais detalhes sobre os dois temas, tá? A única coisa que você precisa saber é o seguinte: por que uma perspectiva de crise econômica mundial? Sinais preocupantes. Na Europa, uma queda no PIB da Alemanha. A Alemanha foi um dos poucos países que sofreu pouco na União Europeia com a crise de 2008. Então a Alemanha está desacelerando agora, é um mau sinal, porque a Alemanha tem uma responsabilidade grande sobre o PIB total da União Europeia, principal potência econômica, né? Além disso, também a desaceleração da produção industrial da própria China podia ser uma sinalização de um início de uma crise. Início esse que pode se dar agora, pode se dar em 2021, 2022. A gente está falando aí de um médio prazo, um período que pode ser de alguns semestres ou até de alguns anos. A produção da China, o crescimento da produção industrial da China, ele ainda é de dar inveja em muitos países. É uma cifra que se aproxima dos 5%, né, no semestre. Apesar disso, ele é bem menor do que a China vinha observando em anos anteriores, e ele é menor do que as perspectivas que você tinha de crescimento. Estava abaixo, aquém do que estava sendo esperado. Isso também acendeu um alerta, tendo a China como um grande pilar da economia global. E também, uma coisa um pouco mais difícil de explicar, se você quiser entender em detalhes você assiste no vídeo, tivemos aí a inversão na curva de juros dos Estados Unidos. Tradicionalmente, uma inversão na curva de juros, ela costuma preceder grandes crises econômicas. Aconteceu isso em 2008. Essa inversão, ela serviria como uma espécie de termômetro da aproximação de uma nova recessão. Então a gente pega um pilar da Europa, pega a China e pega os Estados Unidos, os três com problemas que chamam a atenção, os três nem sequer talvez com problemas, mas com sinalizações que podem preocupar, e isso levanta claramente a hipótese de uma recessão global. Não é nenhuma teoria de outro mundo, é algo que ficou muito presente no debate econômico.
A questão é a seguinte, agora a gente tem uma novidade, e uma novidade que vem chamando a atenção do ponto de vista econômico pelos reflexos que ela está criando a curto prazo no mercado financeiro. A gente viu as bolsas de valores derrubando nos últimos dias e nas últimas semanas. Não só as bolsas da Ásia, como também o próprio Ibovespa, que é o índice da Bolsa de São Paulo, o principal índice da Bolsa de São Paulo, e também bolsas da Europa e da América do Norte. Isso levantou aí uma apreensão mundial muito grande. Para vocês terem uma noção, só nessa segunda, dia 27 de janeiro, o índice Bovespa de São Paulo caiu 3,29%, a maior queda num período de 10 meses. O dólar chegou a R$ 4,22. Lembrando, quando a bolsa cai, o dólar tradicionalmente tem uma alta. Essa alta ela se dá principalmente porque os investidores pulam da bolsa, pulam das ações para o dólar, que é considerado aí um investimento bem mais seguro. Além disso também, tivemos aí o início do feriado do Ano Novo Lunar dentro do território chinês e com isso não teve abertura da Bolsa de Valores e a gente não conseguiu ter dados mais precisos e isso cria uma expectativa um pouco preocupante. Bom, a questão é a seguinte, esse é um reflexo no mercado financeiro e é isso que traz à tona a questão do vírus como interferência para a economia nesse momento na discussão que está sendo exposta em boa parte da mídia. Notem, informação importante que eu vou especificar melhor ao longo desse vídeo. Mercado financeiro é especulação. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. A gente tem que ter muito cuidado porque doenças, problemas de saúde e tudo mais frequentemente são alvos de teorias conspiratórias, dados são expostos de forma mal analisada, dados de má qualidade embasam muitas vezes reportagens a respeito do tema, teorias de conspiração, de que a China estaria criando vírus, não que tenha muito cabimento, porque estaria destruindo aí a sua própria economia, tudo aí, por aí vai. De qualquer forma, a questão é que tudo que eu vou dizer nesse vídeo vai estar especificado aqui na bibliografia. No vídeo que eu fiz sobre o corona no dia 23 de janeiro, eu esqueci de colocar os links que eu prometi, tá, gente? Já tô colocando eles agora, logo depois que eu acabar a gravação desse vídeo. E também eu vou expor aqui informações dos dois lados. Pessoas, agências, todos sérios, com embasamentos sérios, em dados sérios, que defendem uma perspectiva bem complicada e até um pouco catastrófica. E também pessoas, agências, até bancos, que fazem uma previsão mais leve, menos pesada com relação às consequências do corona como uma doença e com todos os problemas humanitários que ela pode trazer, e também da questão envolvendo a influência na economia global. Então é importante que você veja o vídeo até o final para você entender bem os dois lados, porque eles se conversam bastante e a partir disso a gente pode tirar uma conclusão um pouco mais próxima da realidade, tá? Eu tô dizendo isso porque o número de notícias falsas se espalhando sobre o tema já é muito grande e alguns podem achar que é meio sensacionalista a gente falar em economia mundial, em crise econômica mundial, desculpa, ou em uma possível pandemia. Não é, são perspectivas possíveis e vocês vão entender ao longo disso por quê. Primeiro é o seguinte, o que uma pandemia pode fazer na economia? Quais são os estudos sobre isso? Quais seriam o tamanho da gravidade, do estrago econômico que poderia gerar uma pandemia na economia global? Bom, tem um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, que foi divulgado no ano de 2017. Esse relatório ele estima em 570 bilhões de dólares os custos caso ocorra uma moderadamente severa pandemia de gripe influenza. 570 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões de reais de impacto na economia mundial. Extremamente pesado. Uma outra estimativa, que é do Banco Mundial, prevê que uma pandemia global semelhante à causada pelo vírus influenza em 1918, a famosa gripe espanhola, que afetou até 500 milhões de pessoas diferentes, custaria hoje para a economia global o equivalente a 3 bilhões de dólares. 3 trilhões de dólares, desculpa. 9 trilhões de reais. Ou então o equivalente a 4,8% do produto interno bruto, do PIB, de tudo que é produzido no mundo, do PIB mundial. 4,8%.
mais uma perspectiva bastante alarmante e amedrontadora. E em setembro do ano passado, agora 2019, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela divulgou um relatório batizado de A World at Risk, um mundo em risco, em que ela trata sobre as consequências que essas epidemias podem ter e se queixa da falta de prevenção que ocorre por boa parte das nações do mundo. Esse relatório ele tem uma estimativa muito parecida com a do Banco Mundial. Ele usa como referência a gripe espanhola e também trata como a possibilidade de, caso aquilo se repetisse hoje, de você ter uma destruição de 5% da economia global. Outro cenário catastrófico, tanto quanto do Banco Mundial e tanto quanto da Organização Mundial da Saúde, que foi publicado em 2017. Por quê? Uma pandemia, uma epidemia, uma doença cria esse impacto econômico gigantesco. Bom, motivos não faltam. Uma epidemia ou uma pandemia, eles impactam em todo o estilo de vida de uma sociedade, pelo menos por um curto período de tempo. E quando muda a vida da sociedade, isso claramente gera reflexos econômicos, reflexos sobre o que é produzido e o que é consumido. Um dos fatores bem relevantes e que a gente consegue ver o impacto mais rapidamente, o turismo. Nesse caso, a gente está num dos períodos de maior número de viagens dentro da Ásia. É o Ano Novo Lunar. Os impactos que isso pode causar são gigantescos. Voltando ao mercado financeiro rapidamente, não à toa, boa parte das ações que tiveram queda foram em cassinos, companhias aéreas, operadoras de cruzeiros marítimos e redes de hotéis. As pessoas estão viajando menos, as empresas desse ramo lucram menos. Logo, obviamente, acabam tendo um valor menor. Isso está sendo muito representativo não só na China como em toda a Ásia, e isso afeta empresas do mundo que fazem viagens para a China. E isso passa a afetar empresas do ramo de turismo em todo o mundo, caso a epidemia vire uma pandemia e comece a infectar pessoas dentro de outros países. Aí tem uns casos suspeitos em Minas Gerais, se a gente confirmasse 10 casos suspeitos, isso ia afetar claramente o turismo para cidades mineiras. Então, acaba criando tudo isso na área do turismo. Outro setor em que isso, uma pandemia agride bastante, uma epidemia num local menor, é o setor do consumo. As pessoas saem menos, quem sai menos compra menos. Então, consumos fora de casa se tornam bem menos populares. O que tem até como um sustento maior, por enquanto pelo menos, é a questão aí do e-commerce, das compras por internet. Obviamente, se o negócio sair numa situação mais complicada, essas entregas também vão ser afetadas, pelo menos dentro de Wuhan, que é onde está o epicentro aí dessa nova cepa de coronavírus. Então, a gente ainda não tem dados precisos sobre a queda de consumo na China, mas essas coisas já estão acontecendo. Restaurantes não estão abrindo. E até ramo de entretenimento que foge um pouco do turismo, como cinemas não estão abrindo também. Consumo de bens e serviços afetado de forma bem grande. Outro motivo de uma epidemia criar consequências sérias para a economia, a força de trabalho. As pessoas elas deixam de trabalhar enquanto estão doentes. Ou nem sequer precisam estar doentes. Elas podem ter medo de serem infectadas, ou o governo pode decretar a extensão do período de um feriado para as pessoas não saírem de casa e não serem infectadas. A produção diminui. Terrível para o produto interno bruto, terrível para o crescimento econômico. E tem um outro fator que ele acaba sendo mais relevante também a longo prazo. A questão do trabalho, ela envolve a mão de obra, mas aqui eu me refiro à existência da mão de obra. E obviamente, do ponto de vista humanitário, uma morte é terrível, mas aqui o objetivo é tratar as consequências econômicas. Não é coisa minha isso aqui. As pessoas morrem. As pessoas, quando morrem, não trabalham mais, não consomem mais. Isso afeta a economia. O índice de mortes e de pessoas que ficam incapazes com alguma doença, ele pode ser terrível para o produto interno bruto de um país ou do mundo todo. Isso é um fator importante a se levar em consideração. E isso é um fator definitivo. A pessoa morreu, não está mais lá e quando acabar a epidemia continuará não estando. Reduz a perspectiva de crescimento populacional e por aí vai. Bom,
Já analisamos aqui dados bem rápidos sobre a influência que a gente teve nas bolsas por causa do coronavírus. Expliquei rapidamente também as perspectivas negativas sobre a economia mundial por parte de alguns analistas. E também tratei a respeito de relatórios alarmantes sobre a consequência de uma pandemia na economia. E sobre por que pandemias e epidemias têm consequências tão negativas na economia. Mas e os casos mais recentes? Nós tivemos duas epidemias bem relevantes. Uma foi pandemia nesse ano, né? Nesse século. A primeira foi a epidemia, a pandemia de SARS. A pandemia de SARS atingiu a China também através de uma cepa de coronavírus entre os anos de 2002 e 2003. Eu tratei mais sobre ela no meu vídeo sobre apenas o corona. Essa epidemia ela teria levado no final, com uma semelhança muito grande com a do corona até o momento, em número de infectados e número de mortos, tá? O número de mortos acho que chegou mais próximo de 800, o corona tem 100, mas o número de infectados a um prazo maior justifica essas 8 mil mortes pelo índice de mortes para cada pessoa que contraiu a doença. O crescimento da China ele desacelerou de 11,1% para 9,1% entre o primeiro e o segundo semestre. No ano de 2003, que foi o auge dessa pandemia, o PIB cresceu 10%. Foi um dos crescimentos melhores daquele momento que a China teve. Notem, trouxe aqui previsões bem negativas e trouxe aqui um dado sobre uma outra epidemia, com todas as particularidades que ela tem, que mostram aí um prejuízo quase nulo. Por outro lado, o SARS reduziu em 2% o PIB de todo o leste asiático durante o segundo trimestre de 2003. Naquele momento, a economia global estava em um momento de expansão, pós-crise. Agora a situação seria inversa. Isso é importante para a gente entender esse prejuízo menor e as particularidades da doença também podem ser bastante relevantes nesse sentido. Agora vamos falar de uma que pegou o Brasil em cheio, que foi a pandemia de H1N1, que ficou conhecida no momento em que acontecia como gripe suína, depois foi batizada de influenza A. Uma gripe, assim como a gripe espanhola, só que muito menos letal e com um planeta muito mais preparado, né? Mas uma gripe. H1N1 começou no México. Ela infectou centenas de milhares de pessoas pelo mundo. O número de mortes ainda é um pouco incerto, existem dados divergentes. O mais aceito é o de 18.500 mortes no planeta, 2.000 mortes no Brasil, um número assustador. 80% dos que morreram eram mais jovens. Esse é um outro dado que chama bastante atenção com relação à epidemia de H1N1. Bom, começou no México, foi o epicentro, foi onde foi mais sério. A economia do mexicana recuou 6,5% em 2009. Um impacto bem relevante que, em certa medida, em grande medida até, é jogado no H1N1. Isso até gera discussões políticas, né? Eu segui ali umas entrevistas do ministro da Saúde do México, negando influência econômica. Do outro lado, né, o setor econômico do governo alegando que sim, a culpa foi da doença e por aí vai. O momento que a gente teve H1N1, a gente estava durante uma crise econômica global. E isso dificulta muito para que a gente consiga entender as consequências que a doença teve para a queda na economia de vários países do mundo. Não foi também um bom ano para a economia brasileira. Eu pesquisei intensamente dados sobre o prejuízo ao PIB global que o H1N1 teria gerado no ano de 2009. Eu não consegui encontrar praticamente nada. Os lugares mais sérios que eu achei falam o seguinte: os números são incertos, existem poucos estudos com relação a isso é dificultado extremamente por causa da crise de 2008. Estima-se um pouco perdas entre 0,5% e 1,5% do PIB dos países afetados. Foram muitos países afetados. Foi intensa na Europa, foi intensa nos Estados Unidos, foi intensa na América Latina, foi intensa no México principalmente, por aí vai. Mas de 0,5% a 1,5% do PIB nos países afetados. Isso levando em consideração custos com atendimento médico, levando em consideração a perda da mão de obra mesmo, né, com a morte das pessoas e por aí vai. Custos com tratamento, dias em que escolas tiveram aulas suspensas e outros fatores. Não leva em consideração muito questões envolvendo turismo, são dados um pouco mais escassos. Então é difícil de analisar, tá, gente?
De qualquer forma, pegando a questão do México em específico, demonstra sim uma capacidade que uma epidemia, uma pandemia tem de criar consequências econômicas. Então notem, uma gripe influenza em 2009, não tão grave quanto a gripe influenza da gripe espanhola, né? Contraria um pouco, mas não dá para dizer exatamente como, as previsões da OMS, do Banco Mundial e da ONU. São dados divergentes. E a gente está falando de dados sérios, econômicos, e estamos falando aí de organizações respeitadas fazendo esse tipo de análise. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. A questão então é a seguinte, e no caso do SARS também, né? A questão então é a seguinte, quais são as primeiras sinalizações que a gente tem com essa epidemia na China? Bom, turismo. A agência SP ela calcula que se a demanda de transporte e entretenimento cair cerca de 10% só nesse feriado de Ano Novo Lunar, o crescimento geral do PIB asiático cairia cerca de 1,2 ponto percentual no ano. Então, se fosse crescer 5, passa a crescer 3,8. Uma consequência séria. Essa previsão de queda de 10% no turismo durante esse feriado, ela até me parece um pouco modesta, porque a gente está vendo uma grande mobilização crescente. Esse cálculo da agência SP, ela se dá aí há alguns dias atrás, talvez seria diferente nesse momento. O governo suspendeu viagens dentro da China e viagens para o exterior saindo da China, o governo chinês. 11% do PIB lá de turismo, então algo bem preocupante. No ano de 2003, por exemplo, quando a gente teve a epidemia do SARS, o número de passageiros aéreos na Ásia caiu 45%. As pessoas voaram 45% menos no período do ano. Hoje, o turismo naquela região está ainda mais dependente da China. Se esse movimento se repetisse, a estimativa é que levaria a uma queda entre 1,5 e 2 pontos percentuais do PIB em países mais vulneráveis. Mais um dado aí bate menos com o da SP, né? Porque a estimativa deles é de 1,2 pontos percentuais, simulando apenas no novo chinês uma queda de 10% no número de uso de transportes e entretenimento. Então cria uma certa estranheza. Bom, na questão do trabalho, no meio de todos esses dados contraditórios, eu não vou aqui só ficar falando dado contraditório, a gente pode tirar algumas conclusões bem firmes, tá, gente? Fica calmo. Na área do trabalho, Wuhan, que é o epicentro, né, de onde está se espalhando aí o coronavírus. É uma importante cidade industrial, só lá tem 160 grandes empresas japonesas. É uma das maiores cidades da China, né? Tá tudo paralisado. Uma cidade importante, inclusive, para a produção de carros elétricos, né? Tudo parado. Mas ela representa só 1,6% do PIB chinês no total. Um dado bem pequeno, um número bem pequeno. Cria um impacto, mas não é um impacto tão assustador assim como a gente está vendo. Acho que os grandes jornais hoje, Estado e Folha, publicaram a respeito da importância da economia de Wuhan. A gente tem que ter calma. Isso obviamente é grave e péssimo para quem vive lá, mas pegando do ponto de vista global, as consequências talvez não sejam tão grandes assim nessa questão das pessoas não irem trabalhar e das atividades estarem paralisadas. O consumo, o comércio está fechado em boa parte da China. Não só em Wuhan, mas em outras cidades que estão sendo cada vez mais afetadas. Não temos dados. Não temos até agora nenhum dado a respeito de quanto do comércio está fechado. Não temos até agora nenhum dado a respeito de quanta representatividade na economia existem esses comércios. E mão de obra. Tivemos apenas 107 mortes. Gente, eu não estou tratando vidas como mão de obra, tá? Aqui é o ponto de vista e análise do ponto de vista econômico. E acreditem, é isso que bancos levam em consideração para suas previsões de médio e longo prazo. Essas 107 pessoas como mão de obra. Como pessoas que trabalham e não são pessoas. Por mais horripilante que seja. 107 mortes não significa nada desse ponto de vista. Impressionantemente não significa nada. Pegando uma população mundial de 7 bilhões de pessoas, ou só a população da China de 1 bilhão de pessoas, as consequências econômicas a médio e longo prazo se demonstram muito pequenas nessa área de mão de obra. Apenas a questão que eu separei aqui como trabalho, que envolve aí as pessoas não trabalharem durante o momento em que está tendo as infecções. Ou seja, pouca morte, 5 mil infectados, pouca morte do ponto de vista econômico, catastrófico do ponto de vista humanitário até agora, uma perspectiva não tão positiva também com relação aos dados futuros, porque as primeiras consequências chegaram à economia.
porque nas bolsas de valores isso está se refletindo. O medo. A culpa é do medo. O medo talvez seja justificável. A maior questão neste momento é a seguinte: o efeito inicial de uma epidemia ou pandemia, ele acaba se tornando o próprio medo dessa epidemia ou pandemia. Mais do que os efeitos diretos que ela tem. As pessoas deixam de sair, elas têm medo de sair, deixam de viajar, têm medo de viajar, as pessoas não vão fazer compras. Esse medo, esse temor e medo que muitas vezes é compartilhado pelo próprio governo, ele acaba também aí tirando dias de trabalho, levando a recesso escolar, levando a recesso em empresas, e por isso você tem aí uma queda de produção. O principal risco do crescimento econômico que o coronavírus tem até agora é não o vírus em si, mas o comportamento das pessoas diante ao medo do contágio. Agora é o seguinte, esse medo do contágio não é aquele medo irracional, ele pode ser uma prevenção racional, e é o que é. Ao que tudo indica é isso, o negócio não extrapolou a racionalidade, o medo é justificável. Se as pessoas manterem a vida normal, o número de mortes vai subir, o número de pessoas infectadas vai subir. Repito, péssimo do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico também terrível a longo e médio prazo. Bom, vamos falar sobre especulação e mercado. As bolsas estão caindo. No mundo inteiro, investimentos mais seguros estão se valorizando, como aqui no Brasil é o caso do dólar. Sim, a epidemia pode estar levando a uma reação desmedida do mercado financeiro, sem que haja um fundamento ou uma ameaça concreta às consequências econômicas. Isso aconteceu em outros momentos. Isso aconteceu durante a epidemia de SARS. Em menor intensidade, mais restrito à Ásia, mas aconteceu. Tivemos quedas grandes nas bolsas, mas o reflexo no final do ano para a economia não foi tão grande assim. Mercado financeiro é especulação. Ele serve como termômetro de alguma coisa? Serve, mas sozinho não serve como termômetro nenhum. O mercado financeiro erra muito. Especulação. A pessoa não está interessada se a empresa realmente vai ser prejudicada pela epidemia. Ela está interessada em saber se os outros vão sentir que ela vai ser prejudicada para saber quando ela compra e vende a ação dela. Isso é muito importante a gente lembrar. No momento, a reflexão que a gente vê no mercado financeiro, ela tem aí um quê de racionalidade. Eu comentei que estão caindo as ações principalmente de empresas ligadas a turismo, e no Brasil essas quedas elas estão se concentrando mais em ramos específicos também. Na companhia Vale de mineração, estão se concentrando também na Petrobras e por aí vai. Porque o Brasil exporta muita commodity para a China. Empresas ligadas à área de commodity são as que estão tendo a maior queda de valor na Bolsa de Valores. Porque a China não está consumindo, a China não está trabalhando, logo as commodities não passam por nenhum processo dentro do território chinês e a tendência de compra delas acaba sendo menor. A tendência de lucro dessas companhias como a Vale e a Petrobras acaba sendo menor. Então, levando em consideração esses fatores, aparenta-se ter na queda da ação dessas empresas, na minha visão, uma certa racionalidade. Se está exagerado, a gente não sabe ainda. A gente vai descobrir conforme a gente tiver aí o andar e a repercussão de toda essa doença. O negócio está restrito à China. Se mantiver restrito à China, vai criar consequência para a economia no ano? Se crescer e ficar só na China, provavelmente vai. Para a economia chinesa, para a economia de vários países da Ásia, que inclusive tem vários negócios de turismo com a China, e para alguns outros países do globo, como é o caso do Brasil. Só importações e exportações a gente mantém negócios de cerca de 100 bilhões de reais por ano com os chineses. O PIB chinês, uma queda no PIB chinês, se acontecer, ela pode gerar um efeito dominó que abala toda a economia mundial. Ainda assim, isso provavelmente não seria capaz aí de desencadear uma grande crise econômica por si só. Levando em consideração a possibilidade de se tornar uma pandemia e você ter uma transmissão global e bastante intensa, o negócio fica mais complicado, porque o turismo do mundo inteiro é impactado, porque os negócios internacionais do mundo inteiro é impactado. Para vocês terem uma noção, só o turismo e o fluxo de comércio internacional eles representam juntos 18% do PIB global. Isso seria catastrófico. O momento ele é negativo do ponto de vista econômico. Sim,
essa epidemia, dessa cepa de coronavírus que pode vir a se tornar uma pandemia, ela gera apreensão com razão sobre as perspectivas disso criar um problema econômico mundial grave, inclusive uma recessão global, que a gente chama de crise econômica mundial. Mas não temos informações o suficiente para garantir que isso vai acontecer, ou então para ter certeza de que não vai ter. As chances não são irrelevantes e elas se alteram a cada momento. Se alteram conforme a expansão da doença e se alteram conforme a reação do mundo com relação à doença. Voltamos aqui à questão. A principal consequência econômica, pelo menos a curto prazo, não é por conta do vírus. É por conta do medo do vírus. Medo de ser infectado por ele. E além disso também, pegando para vocês verem como o negócio pode ser frio e calculista, né, em outro patamar, a longo prazo, quem morre de SARS, quem morre de coronavírus? Homens mais velhos. Idosos muitas vezes são vistos como um pesar para a economia, são vistos como um pesar do ponto de vista do crescimento econômico. Da economia eu quero dizer do crescimento econômico. Então tudo que eu falei economia aqui, leve como crescimento econômico, tá, gente? Homens velhos vivem de aposentadoria, não trabalham, consomem pouco, criam prejuízo e por aí vai. Talvez a longo prazo não crie um impacto de uma derrocada tão grande. Acho que nem chega nisso. Não chega nisso porque você tem aí toda a questão envolvendo, por enquanto, um baixo número de mortes. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. Esse vídeo foi extremamente exaustivo, porque eu tive que me basear principalmente em fontes em inglês. Pouquíssimas coisas tinham em português. Eu realmente não estou gostando da cobertura feita, da cobertura do ponto de vista econômico feita pelos grandes jornais brasileiros, então eu tentei sair um pouco do alinhamento deles e expor uma quantidade maior de informações. Acredito que você, tendo assistido o vídeo, tenha dado um parâmetro muito bom e tenha conseguido compreender bem mais o efeito de doenças na economia mundial e o efeito do coronavírus e o efeito que ele pode ter na economia global. Um abraço e até a próxima.